A rivalidade entre Corinthians e Palmeiras ganhou mais um capítulo quente depois da final do Campeonato Paulista e dessa vez quem colocou fogo no debate foi o zagueiro André Ramalho. Durante a cerimônia de premiação do Paulistão, o jogador do Corinthians foi questionado sobre as provocações do Palmeiras nas redes sociais após conquistar o título diante do Novo Horizontino, e a resposta dele rapidamente começou a viralizar entre torcedores dos dois lados. Mas antes de te contar exatamente o que ele falou, já comenta aqui embaixo. Você acha que o Corinthians precisa provocar mais os rivais ou tem que responder só dentro de campo? A rivalidade entre Corinthians e Palmeiras é uma das maiores do futebol brasileiro. Ao longo da história, os dois clubes protagonizaram decisões marcantes, jogos históricos e muitas provocações. E depois do título paulista do Palmeiras em 2026, o clima voltou a esquentar. O Verdão fez algumas postagens nas redes sociais que muitos torcedores do Corinthians interpretaram como indiretas ao Timão. Essas provocações repercutiram bastante entre os torcedores, mas o que ninguém esperava era que André Ramalho fosse responder de forma tão direta durante a premiação. O zagueiro foi perguntado sobre as provocações feitas pelo Palmeiras e respondeu da seguinte forma: segundo ele, esse tipo de situação faz parte do futebol e da rivalidade. Ele afirmou que quando um clube provoca o outro, isso significa que os dois lados estão se observando. E então veio a frase que começou a gerar muita repercussão nas redes sociais. André Ramalho disse que talvez o Palmeiras esteja olhando para o Corinthians e querendo ser um pouco como o próprio Timão. Segundo o jogador, isso faz parte do jogo. Uma hora um clube provoca, em outra hora o rival responde. E para ele, essa troca de provocações acaba sendo algo que faz parte do espetáculo do futebol. A fala do zagueiro repercutiu rapidamente, principalmente entre torcedores do Palmeiras. Nas redes sociais, muitos palmeirenses começaram a comentar em páginas de futebol criticando a declaração do jogador do Corinthians. Alguns torcedores afirmaram que o Corinthians deveria focar em resultados dentro de campo. Outros disseram que o momento atual favorece o Palmeiras, principalmente por causa das conquistas recentes. Por outro lado, muitos torcedores do Corinthians gostaram da postura de André Ramalho. Para a parte da fiel torcida, o jogador apenas respondeu na mesma moeda. E que rivalidade sem provocação simplesmente não existe. E se tem uma coisa que move o futebol brasileiro, é justamente esse tipo de debate entre torcidas. Mas essa não foi a única situação recente envolvendo rivalidade entre os clubes. Nos últimos anos, Corinthians e Palmeiras protagonizaram confrontos decisivos tanto no Campeonato Paulista quanto no Brasileirão. E cada jogo entre os dois times sempre carrega um clima diferente. A torcida entra na partida com expectativa máxima. Os jogadores sabem da responsabilidade. E qualquer declaração acaba ganhando uma proporção enorme. Outro ponto que também vem sendo debatido por torcedores é a postura do Corinthians diante dos rivais. Alguns acreditam que o clube precisa voltar a ter mais atitude dentro e fora de campo, principalmente em momentos de rivalidade. Outros preferem que o time responda apenas com resultados dentro das quatro linhas. Mas uma coisa é certa: quando um jogador do Corinthians provoca um rival histórico como o Palmeiras, a repercussão é praticamente garantida. E foi exatamente isso que aconteceu com a declaração de André Ramalho. Agora a pergunta que fica é: será que essa provocação vai esquentar ainda mais o próximo derby paulista? Ou tudo vai acabar ficando apenas nas redes sociais? A verdade é que quando Corinthians e Palmeiras entram em campo, qualquer detalhe vira história. E a rivalidade continua mais viva do que nunca. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que André Ramalho mandou bem na resposta ou falou demais? Comenta aqui embaixo porque eu quero muito saber o que a fiel torcida pensa sobre isso. E se você ama o Corinthians, vive o Corinthians e acompanha todas as notícias do Timão, se inscreve agora aqui no canal. Esse canal foi criado para quem é torcedor de verdade do Corinthians. A nossa meta agora é chegar em 1000 inscritos o mais rápido possível, mostrando a força gigantesca que tem a fiel torcida. Então se inscreve no canal e ativa o sininho porque aqui você vai ficar por dentro de todas as notícias, polêmicas, bastidores e debates do Corinthians todos os dias. E também ajuda a gente a crescer nas outras redes. Segue a nossa página no Instagram e no TikTok, porque lá também tem muito conteúdo exclusivo do Timão. A fiel torcida é a maior do Brasil. E juntos a gente vai fazer esse canal crescer muito.